assim seja, graças a Deus. Tinha me esquecido de colocar para gravar. Alguém que manja mais de MIT que eu, como é que eu faço para eliminar esse quadrinho aqui do cantinho? Alguém sabe? Não aparecia isso até recentemente. Do nada, agora começa a aparecer. Vocês percebem que tem um quadrinho com a minha imagem aqui no cantinho, né? Eu vejo pelo celular, que eu acho melhor do computador. Notebook. Eu não consigo ver no celular, é pequena a imagem. É que como eu estou usando a tela do computador aqui, e fica estranho, porque aqui eu estou jogando a imagem normal com efeitos visuais, né? Deixa eu ver se eu tirando o efeito visual aqui, eu... Ô Zé, Oi. quando eu assisti a aula, eu vi essa imagem no cantinho. Quando eu assisti o vídeo, pronto. Agora que eu tô aqui online, não dá pra ver. Só quando eu vejo, vira já gravado. Aí realmente aparece bem pequenininho no canto. Mas isso é agora recente. Antes não aparecia. É alguma mudança na configuração. E eu acho que não é nem do Meet. Deve ser do Movavi, do gravador de tela. Sei lá. Pode ser. Bom, Eu nem tinha reparado que tinha isso. não vamos nos preocupar com isso. Oi? O seu som está estranho hoje para mim. Não sei se para todos está ruim para mim. Deixa eu ver aqui se eu tenho como mexer nas configurações aqui. Parece que você está meio rouco. Não, a minha voz está bem adulterada. Parece que está dando um pouco de eco, eu acho. Peraí, deixa eu ver se... Aqui tá normal. Só tá com a voz rouca, mas tá normal. Aqui também. E agora, como é que ficou? Tá baixo agora. Para mim, mais nítida. Olha só. Gente, eu não vejo nem quadradinho que vocês falaram. Eu não vejo nem o quadrado, nem a voz. Não, mas o som, deixa eu ver aqui. Não dá, senão eu não escuto vocês. Eu acho que a melhor opção ainda é essa aqui. Ela pode dar algum reverb, algum eco para alguém, mas fica mais nítida, né? Assim. Então, tá bom. Bom, nós nós interrompemos a leitura desse capítulo 7 na semana passada, e como ele é muito interessante, muita gente, inclusive tive feedbacks individuais aí, que são temas que afetam a maioria de nós, né? Esses processos de separações e rompimento de cordões energéticos nos afetam diretamente, principalmente o relato da operação pela qual ela passou, na qual a forma pensamento do corpo mental inferior do marido ainda permanecia conectado ao espírito dela, como se fosse uma miniatura do marido dentro dela, e foi removido cirurgicamente isso. Vocês se lembram disso, né? Do relato da semana passada? Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso, não? Gente, eu achei isso assustador. E é exatamente a tua reação é que nós vamos... Ela vai ser expressa agora pela Carminha, que é a aprendiz que está junto com o pai João, participando de todo esse processo de atendimento à Sabrina, né? Não esquecendo que a Carminha, ela, na última encarnação, foi uma enfermeira católica até a raiz dos cabelos, e que está ainda tendo dificuldades para assimilar muita coisa no plano espiritual, mas de tudo essa talvez tenha sido o que mais a chocou. E o papo vai começar exatamente a partir daí. Após a reunião, minha acompanhante, Carminha, que se mostrava quieta e um tanto atônita, expressou-se como fazia habitualmente. Olha a Melissa chegando aí.
Então tá, já estou começando a leitura a partir da reação da Carminha ao término daquele atendimento chocante que a Sabrina foi submetida ali, aquela cirurgia que removeu o mental inferior do marido, que se encontrava acoplado pelo espírito dela, né? E ela diz: pai querido, estou chocada até agora. Com o que, Carminha? Em ver aquela cena. E eu não sei se estou preparada para esse tipo de atividade fora da Casa da Piedade. Não esqueçamos que ela atua numa colônia espiritual que é chamada Casa de Piedade e que está diretamente conectada ao grupo físico, né, do centro onde trabalham o Demétrio, Isabela e todos os outros. Por que ficou chocada? Parto de criança eu já vi aos montes aqui no plano espiritual, mas parto de adulto, um homem pequeno saindo de dentro de uma mulher, misericórdia, carregar uma outra pessoa ou parte dela dentro de você, me parece filme de terror. É mais ou menos isso que você estava sentindo, Lu? Sim, achar que tem alguém dentro de mim, que eu posso ter um envolvimento tão grande com uma pessoa, dela fazer parte da minha pessoa, porque foi essa impressão que deu. Que a pessoa fazia parte dela, entendeu? Interferia diretamente no fluxo energético dela, porque estava uma conexão profunda. Exatamente, porque daí o que me leva a pensar também dessas ligações com relação às pessoas com quem você tem um contato sexual, você está tendo, acho que uma troca de energia muito grande. Para mim, quando eu pensei nisso, eu falei assim, nossa, já pensou, teve uma troca tão grande durante tanto tempo, de energias, de proximidade, de tudo, que é como se eles fossem um. Ela tem ele tem ela. Esses laços energéticos, esses laços energéticos, que são principalmente os que são desenvolvidos através da união sexual, eles são muito intensos e muito fortes, porque eles provêm diretamente da energia do Kundalini, que é a nossa energia também do plano espiritual. E quando há um relacionamento intenso e ao longo de muito tempo, eles vão se tornando cada vez mais sólidos. Se o relacionamento é baseado em amor, em equilíbrio, em respeito, é uma coisa. Agora, quando há desrespeito, quando há violência, quando há traição, quando há pensamentos negativos, reações tóxicas e relações tóxicas, isso igualmente acaba provocando laços de energia muito densa, muito pesada. É claro que aqui é um caso extremo, né? Tanto que ela já estava, antes de iniciar o tratamento, em vias de partir para a extinção da própria vida. O caso dela era muito, muito grave, o que não é tão, assim, comum. Mas nós percebemos, nos casos que a gente ouve falar, ou eventualmente de pessoas que estão próximas a nós, e até relações nossas mesmo, que são muito tóxicas. Então é muito importante a gente estar atento que a relação sexual, seja ela fortuita, seja ela continuada, exige um grau de responsabilidade muito grande, muito intenso. Bom, vamos continuar. A explicação de Pai João agora. Fala, Mércia. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto que está dando um ruído estranho, vocês não estão ouvindo? Não, ninguém com o microfone aberto aqui, não. Tá bom. Todos estão com o microfone fechado. Boa noite, Cris. Então vamos lá, a resposta do Pai João. Carregamos o que cultivamos. Respondemos pelo que buscamos na vida. Essa é uma lei universal. Inclusive, nós a estudamos no A Luz o Libertará. Sabrina e o marido construíram vínculos profundos de desamor
que se transformaram em uma relação de ódio, algemaram-se um ao outro. O casamento na vida material não une somente corpos físicos, mas corpos sutis, une espíritos. Estou me lembrando uma frase aqui, nem sei de quem eu ouvi, mas incomodou, doeu, leva para casa que é seu. Isso é um dito bem conhecido, né? O sentimento de posse é um ninho para o apego e para a prisão emocional. O sentimento de posse, de dominação, de controle. Sabrina tomou posse daquele homem e ele, por sua vez, aprisionou a jovem em suas intenções de domínio. Relacionamentos com tamanha ausência de limites sadios promovem vínculos energéticos venenosos e constroem leis kármicas que unem as criaturas umas às outras com base em seus conteúdos sombrios e suas atitudes egoístas. E nada do que foi constatado aqui no caso de Sabrina estava em seu planejamento reencarnatório. Era um casamento acidental, mas nem por isso isento de ascendência das leis do karma, que estabelecem colher o que se plantou. Que coisa séria, Pai João. Fala, Melissa. O barulho continua. O que a Mércia estava se referindo? Exatamente. Você está ouvindo com eco também? Também. É um barulho tipo uma microfonia. Não sei te dizer, mas está incomodando. Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Talvez seja do headphone. Vê se melhorou agora. Não, fica mudo, né? Gente, eu não sei como solucionar isso, não. Se eu tiro o áudio dos microfones aqui, melhora agora para vocês? Então tá reverberando o som das caixas aqui. Agora voltou a fazer eco, né? Eu vou novamente tirar o som das caixas. E agora, como é que ficou? Agora melhorou? Melhorou, Mércia? Teve uma ligeira melhora, sim. Eu não sei porque hoje já achei seu som estranho desde o início. Nunca é assim, mas enfim, não sei. Bom, mas tá vamos melhor. lá. Então eu vou deixar o som das caixas aqui baixinho e aumentar só quando vocês forem falar. Tá bom? Você ia fazer algum comentário, Mel? Ou era só sobre o som? Então tá, vou dar continuidade aqui. Só uma observação, gente. Uma coisa sobre a qual raramente nós nos debruçamos e entendemos. Quando duas pessoas se unem pelo casamento ou de convivência, de morarem juntos, de viverem juntos, nós não podemos nunca esquecer de que essa união não é apenas de dois, porque cada um traz a teia da sua vivência pessoal, os seus familiares. Nós não nos casamos com uma pessoa só, nós nos casamos com uma egrégora familiar, do qual essa pessoa faz parte. Isso é indissociável. E quando a gente não entende isso, e eu não entendia sobre isso até muito recentemente, isso pode gerar situações muito difíceis que podem levar até a término de uma relação, sem que a gente se dê conta das razões por isso. Poucos imaginam que, ao se reunir em grupo para o trabalho profissional, convivendo
diariamente em regime de troca de ideias e sentimentos, forma-se nesse ambiente uma teia vibratória por onde circulam os conteúdos emocionais e mentais de uns para os outros, em intercâmbio construtivo ou destrutivo, conforme a natureza moral e espiritual das pessoas que ali se encontram diariamente. A ciência da comunicação no futuro entenderá que a parte astral dos relacionamentos responde por um alto percentual de influência na convivência humana. Vejam bem, nas relações de trabalho. Quem trabalha em ambientes tóxicos, de pressão, de inveja, de maledicência, de interesses confusos, sofre diretamente as influências disso. Inevitavelmente. Já houve aqui momentos que a gente comentou a respeito, a Vanessa, se não me engano, fez comentários a respeito, né? A Melissa também. Apesar que a Melissa trabalha no paraíso, né? Ela trabalha na prefeitura do Talvão, na Secretaria da Saúde, ele só tem anjos, né? É o nosso lar na terra, segundo o Pierrot Bon, né, Mel? Vamos lá. No caso que acabamos de presenciar, podemos usar a expressão obsessão entre vivos? Podemos, é perfeitamente aplicável. O nome mais técnico é possessão partilhada, designação que foi usada parcialmente estudada por André Luiz. Ele diz: Cláudio entrou, mas não vinha só. Um daqueles dois companheiros desencarnados que lhe alteraram a personalidade, justamente o que o sabeirara dele, em primeiro lugar para o trago de uísque, enrodilhava-se ao corpo. O verbo enrodilhar-se, na linguagem humana, figura-se o mais adequado à definição daquela ocorrência de possessão partilhada que se nos apresenta ao exame, conquanto não exprima com exatidão todo o processo de enrolamento fluídico em que se imantavam. E afirmamos possessão partilhada porque efetivamente ali um aspirava ardentemente aos objetivos desonestos do outro, completando-se euforicamente na divisão da responsabilidade em cotas iguais. Qual acontecera no instante em que bebiam juntos, forneciam a impressão de dois seres num corpo só. Em determinados momentos, o obsessor afastava-se do companheiro à distância de centímetros, contudo, sempre a enlaçá-lo, copiando gestos de felino, interessado em não perder o contato com a vítima. Achavam-se, entretanto, irrestritamente conjugados em vinculação recíproca. Sexo e Destino, capítulo 8, André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier. Fala, Azul. Aí, no caso, a gente às vezes até lê que se for dependendo dessa simbiose, sei lá, que gruda para se separar, isso, às vezes, pode até haver morte do encarnado, é isso mesmo? Muito raro ver o processo de desencarne. Pode haver, sim, um processo de drenagem brutal de energias que levem, eventualmente, a uma fragilização orgânica daquele que é obsediado, né? E, ao longo do tempo, isso se intensificando, pode até haver um abreviamento da vida, por conta desse processo. Mércia? É como se a pessoa sentisse falta daquela energia, até que mesmo sendo ruim, né? Sim, com certeza. Mércia, fala, querida. Então, aqui eu só tenho uma observação a fazer, que essa obsessão partilhada, primeiramente, a obsessão entre vivos, e esse exemplo do André Luiz é entre desencarnado e vivo. Então, há essa diferença, né, Zé? Sim, mas ele está fazendo a associação dos dois casos, né? Possessão partilhada com a descrição usada pelo André Luiz. Porém,
se referindo a um caso entre encarnados, entre a Sabrina e o marido. Mas não é muito diferente o processo. Certo. Ok? Ok. Vou tirar de novo o som da caixa aqui. O próprio autor espiritual deixa claro que sua expressão a respeito desse caso de possessão por alcoolismo não exprime com exatidão os detalhes pertinentes a esse episódio. Você, Carminha, pôde presenciar com mais profundidade na cirurgia que acabou de ser feita alguns detalhes não apresentados pelo benfeitor André Luiz. Possessão partilhada, que nome! Poderíamos dizer que é apenas o apego acentuado pela fixação da paixão desgovernada e terrível inclinação para o domínio. Eu pensei nisso, Pai João, mas achei, na minha ignorância nesses assuntos, que seria uma bobagem. Não é. Apego gera posse. Posse que gera medo de perder. Medo de perder que gera a sombra do pessimismo. Pessimismo que gera tormenta mental. E tormenta mental que gera sobrecarga. Como não ter um quadro de ansiedade com tamanha desordem emotiva? Ele faz o encadeamento das emoções, aliás, dos estados emocionais que partem dessa simples base de desejo de posse, de controle, de manipulação, que vai levando a diversos estados emocionais. É importante a gente entender uma diferença sutil que na psiquiatria hoje já é muito bem estabelecida entre emoção, estado emocional e sentimento. A emoção é uma reação quase que totalmente física, 95% física, a algum acontecimento externo, algum gatilho. Por exemplo, quando uma pessoa sente medo, vê um cachorro na rua, alguém tem medo de cachorro, o cachorro vem babando, aí latindo, rugindo, essa pessoa entra em pânico. Imediatamente, em bilionésimos de segundo, o corpo reage com descarga de adrenalina, com dilatação das pupilas, com uma descarga de inúmeros hormônios pelo corpo todo. Isso é instintivo, não é controlável. A pessoa se prepara para lutar ou para fugir. A pessoa se prepara para lutar ou para fugir. E às vezes até diante de alguma coisa que não é uma barata, pode provocar isso. Uma pessoa passando na rua, que de repente você está preocupado, você está com medo, você está inseguro. Às vezes é uma pessoa normal, que não tem nada, mas você já está com medo de ser assaltado. E toma aquele susto. São reações, são emoções. A emoção passa rápido, é questão de minutos, mas ela cria um estado emocional que pode se prolongar por horas, dias, semanas até, com uma série de consequências, tanto no corpo físico quanto no espiritual. E ao longo do tempo, esses estados emocionais recorrentes e que são, de alguma forma, gerados por um sentimento mais profundo, aliás, por uma situação mais profunda, acabam gerando sentimentos muito intensos que podem durar uma vida, que é o que ele está relatando aqui, causando sérios desdobramentos. À medida que Sabrina, com auxílio da terapia e dos atendimentos espirituais, vem compreendendo que sua relação é uma fonte de dor e que seu casamento é um efeito infeliz de sua má escolha, ela vem passando por uma profunda desilusão a respeito de suas crenças e sentimentos. A maior conquista de uma pessoa que leva a sério essa busca de si mesmo é começar a identificar claramente o que quer e o que não quer perante sua existência.
E isso é o que basta para efetuar mudanças consistentes e mudar o rumo de suas provas. A exaustão e a dor levaram-na a buscar uma luz no fim do túnel de suas vivências sacrificiais. E ela conseguiu. Não sente mais apego em relação ao marido, sente compaixão, algo mais nobre e libertador. Que menina sábia e decidida. Muito feliz a sua fala. De fato, ela está muito determinada. E isso é fundamental em qualquer processo de melhoria em relacionamentos adoecidos. Certo, mas gostaria de mais um esclarecimento. Não entendi por que é necessária uma autorização superior para uma cirurgia desse porte. Isso é muito importante. Na vida física não ocorre o mesmo? Algumas cirurgias não precisam de protocolo, autorização e preparo? Aqui funciona da mesma forma, tomando por base, sobretudo, os aspectos da ficha kármica de cada pessoa envolvida. Se uma separação tão brusca fosse trazer algo prejudicial e injusto para Sabrina ou seu marido, certamente uma medida dessa não poderia ser tomada nesse momento. Entretanto, por orientações sensatas e bem pensadas previamente entre Humberto, o pai desencarnado de Sabrina, e os técnicos da Casa da Piedade, a decisão foi tomada para o bem de todos. Poderia me explicar o que a cirurgia tem a ver com a ficha kármica? Esse tipo de possessão partilhada é resultado da forma de viver do casal. Eles talharam um formato de relação doentia e são responsáveis por isso. Todas as situações difíceis que criamos geram um karma, uma necessidade de aprendizado. Você age e a vida reage com suas leis. A necessidade de aprendizado é uma consequência, uma colheita que faremos daquilo que plantamos. Portanto, interferir no karma alheio exige sensatez. Impedir que alguém aprenda algo com a dor pela qual é responsável pode ser uma interferência negativa no karma, principalmente se essa pessoa não conseguir aprender de outra forma. Sabrina, ao contrário, está rodando o seu karma, realizando o seu aprendizado, fazendo por merecer uma intercessão justa da misericórdia divina, para que sua experiência se amplie com mais leveza e possa se dedicar com mais intensidade aos seus novos ideais, ou seja, transformação interior. Ela se propôs e está cumprindo com determinação o seu propósito. Então, ela agora está integralmente desligada do marido? É isso? Não, não é bem isso. O desligamento de corpos sutis facilita uma mudança na rota kármica. Ela terá mais leveza e ele também será chamado à nova caminhada em diferentes direções. O marido, por conta desse desligamento, passará, inevitavelmente, por um quadro de enfermidade já prevista pelos técnicos espirituais. E Sabrina já tem seu novo mapa de destino traçado. Seguirão rotas diferentes, no entanto, ainda estarão ligados nas leis universais, que sempre mantêm unidos na eternidade todos aqueles que um dia se amaram. Olha que profundo isso. E aí voltamos à primeira lei que estudamos, a lei da unidade. Somos todos um. Fazemos todos parte dessa teia e estamos, obviamente, mais próximos daqueles com quem convivemos, em diferentes graus de afetividade, de relacionamentos. Pobre coitado, ele é tão ruim assim que só tem doença como merecimento? Nada será feito por ele? O senhor não disse que essa intercessão no karma fosse nociva, ela não teria sido feita? Não se trata de bondade ou ruindade, mas de justiça. Enquanto seu corpo mental inferior
estava alojado nas entranhas astrais de Sabrina, havia um processo de vampirismo de forças que o mantinha relativamente saudável, apesar dos abusos progressivos no alcoolismo e em outros vícios. Então, veja bem, ele sugava energia vital dela, através dessa ligação tóxica, que de certa forma contrabalançavam os efeitos que os vícios provocavam no seu próprio corpo. Agora, cortou essa fonte, desligou essa possibilidade de ele sugar a energia dela. E com isso, o corpo vai se ressentir. Ele ficou só com a bateria dele, ele não está mais sugando carga da energia, da bateria dela. Agora, com a desvinculação, ficará à mercê de suas próprias forças diante dos excessos. Ele está sendo entregue a si mesmo, ao que está buscando com suas próprias atitudes. Seu balão de oxigênio, que era sua vinculação parasitária às energias de Sabrina, vai ser desligado. O fígado vai gritar e a cirrose hepática é iminente. Entretanto, mesmo sendo alguém com atitudes irresponsáveis, providências de amparo e cuidado estão sendo tomadas em seu favor. A doença, no caso dele, não será nociva como se pode pensar, podendo, ao contrário, acordá-lo para novas realidades. Recordo-me que, em nossa última ação de amparo, notei os olhos dele muito amarelados. Que Deus o proteja. Não faltará amparo. Não existem privilégios de um em prejuízo do outro. O amor não exclui a justiça, assim como a justiça não dispensa o amor. Todas essas ocorrências são frutos da plantação individual. E o senhor poderia me esclarecer melhor como será essa ligação que ainda os manterá unidos na eternidade? Essa ligação se dá pelos chamados cordões energéticos, Carminha. Os corpos sutis foram separados, mas os cordões são fios tênues que manterão laços entre ambos e, mesmo distantes, um ainda vai continuar interagindo com o outro. Não existe divórcio espiritual, separação. Relacionamentos não se extinguem energeticamente, se transformam. Quem um dia desenvolveu afeto por alguma relação, construiu laços indestrutíveis que podem ser uma luz de amorosidade ou uma algema de dor, conforme os rumos que tomem esses relacionamentos no suceder do tempo. Então, todas aquelas pessoas às quais nós nos vinculamos, não apenas através do casamento, de relações afetivas, mas de amizade, de relações familiares, estamos todos interligados uns com os outros por esses cordões energéticos. E eles são tão mais ou menos intensos conforme o grau e a intensidade dos relacionamentos que mantivemos. Isso nunca vai deixar de existir. Todos aqueles que ao longo de éons, de milênios, fizeram parte de nossas experiências, estão ainda conectados conosco. Hoje se cria um conceito, que eu não sei se é perfeitamente válido, mas que inclusive também está citado no A Luz o Libertará e em várias outras obras, de que geneticamente nós carregamos a configuração genética das 7 gerações que nos precederam, de papai e de mamãe. Avós, bisavós, tataravós, tataravós, até a 7ª geração. Então, esse corpo que ora ocupamos é o resultado da mescla dessas 7 gerações de 2 lados, papai e mamãe, que nos transferiram a sua carga direta, mas que já vem de longa data. E aqueles que descendem de nós também vão estar interligados geneticamente. Mas aqui o que está se tratando são cordões energéticos, que são ainda mais sutis e que são eternos.
não apenas de 7 gerações. A separação energética de casais é algo que deveria ser considerado em todas as instâncias da saúde humana. Quadros graves de doenças são explicáveis pela existência dos cordões energéticos. O episódio envolvendo Sabrina tinha como principal componente de sua ansiedade esse vínculo em níveis de gravidade acentuada. Nos dias atuais, a sobrecarga mental entre casais em uma convivência perturbada forma, nos ambientes astrais por eles desenvolvidos, uma aura pardacenta e repleta de micro-organismos nocivos. Sabrina era também responsável pelo ambiente de seu lar e, na condição de médium saneadora, foi a que mais sofreu com essas fortes influências em sua aura, em seu duplo etérico e em sua vida mental. A mudança para a residência de sua mãe foi uma medida muito oportuna para sua imunização. Há casais que se separam e aquele membro que fica no lar, em muitos casos, sofre interferências ostensivas em seu equilíbrio por conta dos chamados endereços vibratórios dos objetos e bens que ficam na casa e pertencem ao cônjuge que saiu. Olha como até isso é um fator extremamente importante e exige muita atenção. As brigas que muitas vezes acontecem entre casais que se separam pela posse de objetos, de coisas, de imóveis, de carros, do que quer que seja. Se não há despreendimento, se não há respeito pela decisão daquele que tomou a iniciativa de se separar, se não há verdadeiramente amor como base dessa relação, esses laços energéticos podem trazer consequências muito sérias e por muito tempo. Ao contrário, o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Quando a essência de um relacionamento, mesmo após o término, continua sendo o amor verdadeiro, ou seja, cada um continua querendo o bem do outro, desejando o melhor para o outro, sem apego, sem necessidade de controle, sem ficar dardejando energias mentais de ciúme, de posse, de manipulação, de insatisfação, de não aceitar o término do relacionamento, vai doer para os dois. Para aquele que se sente assim e para aquele que é atingido por esses dardos. A menos que um dos dois esteja numa faixa vibratória mais elevada, se desapegou, quer o bem do outro, não deseja o mal, se desapega de tudo, não guarda mágoas, ressentimentos, mesmo que o outro ainda não tenha essa frequência vibratória, esse vai estar melhor protegido. Vai sentir os efeitos, sim, mas numa escala muito menor. Quanto maior for o amor verdadeiro, incondicional, o despreendimento, a aceitação, o desejo do bem por aquele que se separou, menos intensamente vai sentir os efeitos do que quer que aconteça com aquele que ainda continua nessa faixa vibratória. Pai João de Deus, que endereços vibratórios são esses? Conheci um pouquinho desse assunto nas questões de magia, mas entre casais, como é isso? Os objetos utilizados na vida a dois e também os pessoais se tornam endereços vibratórios. A cama do casal, por exemplo, é um endereço vibratório potente. Além das questões energéticas, elas são uma ampla fonte de lembranças. E como endereço vibratório de energias, podem manter os cônjuges conectados, mesmo estando distantes. Já atendemos alguns casos de vinculações infelizes decorrentes desses elos energéticos, embora isso não aconteça com todos os casais separados.
Fizemos um atendimento no qual a mulher, ao deitar na cama, usava o travesseiro do ex-marido e permanecia em lances mentais de profundo abatimento, acalentando, com isso, o endereço vibratório que trazia o marido, em desdobramento pelo sono, para o ambiente do próprio lar, ou seja, um processo de auto-obsessão. Creia em Deus Pai. Que trágico. É trágico, sim, mas é real. Ah, Pai João, cada vez me sinto mais despreparada para ouvir essas coisas. Parece até um filme de terror, ou sei lá o quê. Não é nada de terror, Carminha. São leis naturais, aos quais todos nos encontramos submetidos. Vejamos outro exemplo. É muito comum uma mãe sentir com facilidade o que o filho está sentindo, mesmo que ele esteja distante dela. O elo que mantém essa conexão entre as pessoas que se amam são os cordões energéticos. Quando esses cordões são luminosos, eles são constituídos por alegria, respeito, bondade, afeto, amor e outros sentimentos elevados. Quando esses cordões são tóxicos, o que os constitui são a mágoa, a avareza, o interesse pessoal, a desonestidade, o ódio, a vingança e outros sentimentos doentios. Os cordões tóxicos são prejudiciais à saúde física, psíquica e energética. O casal fica ligado de um modo destrutivo. E não é somente na vida conjugal que isso acontece. Essa vinculação de forma negativa ocorre também em outros níveis de relacionamento, como no grupo de trabalho, nos centros espíritas, nos núcleos familiares e sociais. Não carregar em sua aura o que pertence ao outro é uma medida de saúde sem precedentes. Entretanto, grande parcela das ligações humanas é tecida por forças sombrias e pesadas. Sabrina acreditava amar o marido. Com pouco mais de 10 anos juntos, chegaram ao ponto de ter uma vinculação mais estreita de seus corpos mentais inferiores. Nesse nível de obsessão compartilhada, como denomina André Luiz, esse quadro enfermiço só foi possível devido ao fato de os cordões serem, pouco a pouco, saturados e carregados por energias de teor escravizante. Quer dizer que Sabrina tem um nível mais grave de cordões energéticos? Seria isso? De alguma forma, sim. Os cordões foram os alicerces que permitiram a simbiose de corpos sutis. Vejam bem, simbiose e não sinergia. Um relacionamento, principalmente entre casais, ele deve ser baseado numa sinergia, ou seja, quando duas pessoas diferentes procuram se unir com um objetivo em comum de criar algo maior do que elas mesmas poderiam individualmente. Então elas se complementam, mas não uma sugando energia da outra, e sim se complementando e criando um ambiente sadio, amoroso, respeitoso. Agora, quando a simbiose é o oposto, um suga do outro aquilo que falta dentro de si mesmo, e aí não há relação que aguente ao longo do tempo. Quer dizer que Sabrina tem um nível mais grave de cordões energéticos? Seria isso? De alguma forma, sim. Os cordões foram os alicerces que permitiram a simbiose de corpos sutis. E poderia acontecer o contrário, o marido carregar o corpo mental dela. O que determina isso é a natureza da postura moral e emocional dentro da relação. Ele é um homem inseguro e controlador, e esse é um dos principais traços que estabelecem o deslocamento ou a fragmentação de corpos mentais inferiores. É como se ele, em função dessas enfermidades emocionais, constituísse um vigia, nesse caso, o corpo mental inferior, para seguir e tomar conta da esposa,
pessoas ciumentas, controladoras. Meu Jesus Cristinho, tenha piedade. Ela é engraçada, né, a Carminha? Uma pessoa carregando uma parte de outra. Carregamos somente aquilo que buscamos. A jovem também cultivou um pensamento e uma emoção para catalisar e acatar com espontânea adesão o que veio do marido. O medo, nesse caso, é uma das principais portas de acesso para a influência de corpos mentais alheios. Nessa simbiose de forças, ele a controlava e ela se sentia protegida. Quando ela começou um processo de desilusão e auto-amor, tudo começou a mudar. Sua coragem em enfrentar seus medos e não aceitar mais as migalhas de atenção do esposo criaram condições para as medidas dessa noite. E esse desligamento de corpo mental inferior poderia acontecer naturalmente, sem ação dos médiuns e de Langerton? Sim, mas levaria um tempo similar a 10 anos, ou seja, o tempo que gastou para que tal circunstância se desenvolvesse. E se um casal viver uma situação como essa por 40 anos e depois se separar, vai ter tempo para ocorrer tal desvinculação? Pode ser que não. Nesse caso, só a próxima reencarnação poderá resolver. E se Sabrina tivesse essa idade, levaria consigo o corpo mental inferior do marido após desencarnar? Poderia levar, sim, mas fora da matéria física, as condições de desligamento são mais fáceis e o mental interior seria imediatamente devolvido a ele. Permaneceria entre ambos os cordões energéticos e, por meio deles, um atrairia o outro para perto de si, determinando os chamados reencontros. Ai, Pai João, tenho mais umas 1000 perguntas, mas vou pedir sua ajuda. Pelo amor de Deus, não me deixe fazer mais nenhuma. Preciso primeiro desembolar os 500 nós na minha cabeça. Tudo bem, Carminha. Prossigamos com nossas atividades. Bom, gente, vamos passar para o próximo link. Egli, você que não está muito bem familiarizada, nós vamos sair dessa sala agora. Você vai agora lá no WhatsApp e clica no segundo link, tá? Que aí a gente vai entrar na outra sala. Pronto, acho que já está todo mundo aqui, né? Ok, estamos em 15. Mel, vamos fazer uma pausa? Você quer fazer algumas considerações aí, enquanto isso eu dou uma trégua para a minha garganta? Vamos lá. Bom, inicialmente, eu gostaria de dizer o seguinte, que em relação ao nosso estudo do livro A Luz o Libertará, eu acredito que durante a leitura vocês devem ter identificado algumas das leis aí acontecendo ao longo da narrativa, né? Eu espero que sim. Claro que a gente não está cobrando
esse conhecimento de vocês, mas ao menos que a gente tenha assim uma certa familiaridade, um insight, né, de perceber que essas leis naturalmente fazem parte do nosso cotidiano e que, como a gente está observando de fora, né, escutando essa narrativa, a gente pode tentar encaixar essas leis que a gente estudou até agora, sem o compromisso de acertar ou errar. Então aí, lei da atração, lei de ação e reação, lei da correspondência, né? A gente vai tentando colocar aí nessa narrativa as coisas que a gente estudou até agora a respeito de como funciona, né, o universo. Lei da unidade, né, das frequências vibratórias, né, de como a gente consegue entender que nós somos energia, que nós funcionamos emitindo e recebendo energia o tempo todo das outras pessoas, do ambiente, que a gente cria energia através dos nossos campos magnéticos, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos. Então, o tempo todo, a gente está influenciando e sendo influenciado pelas leis universais e criando a realidade que atua ao nosso redor e sobre nós. Então, a gente observa nas personagens da história quanto isso é uma realidade quase que palpável daquilo que a gente estudou na teoria. Então, um relacionamento entre duas pessoas, quantos ensinamentos a gente pode tirar disso? Desde o respeito pela liberdade individual, a convivência, o dia a dia, a interferência, né, nas pequenas coisas do dia a dia. Então a gente vai observando de fora um relacionamento e percebendo, e ao mesmo tempo, né, como a gente não passa incólume pelos exemplos que chegam até nós pela lei das coincidências, a gente compara conosco, com os nossos relacionamentos, sejam eles familiares, sejam eles afetivos, sejam eles profissionais, o quanto que isso se assemelha aos nossos comportamentos, às nossas atitudes, à nossa forma de pensar, à nossa frequência vibratória, ao nosso nível evolutivo. E a gente começa a perceber o quanto que a gente já avançou, o quanto que a gente já progrediu em relação à maneira como a gente pensava, como a gente julgava, como a gente se comportava, apenas se espelhando nos exemplos dos outros, mesmo que sejam aparentemente fictícios para nós. Então a gente adquire grandes ensinamentos
para poder refletir mais profundamente sobre situações parecidas na nossa vida, situações que aconteceram próximas de nós, com pessoas que a gente conhece, situações que a gente ouviu falar, situações que a gente pode ser que não tenha ouvido falar, mas que a gente refletiu a respeito quando estava estudando essa aula, essa lição. Exatamente, nas nossas famílias também. Então, muitas vezes, com a finalidade de ampliar os nossos conhecimentos, a gente vai ampliando também a nossa capacidade de compreensão em relação àquelas pessoas que estranhamente se aproximam de nós e falam assim: ai, você me parece uma pessoa tão confiável, e começa a contar a vida. Você está num consultório, numa sala de espera, você está numa fila de banco, você está no caixa do supermercado, e do nada a pessoa chega e começa a contar a vida dela. Isso acontece por acaso? Não. Não é. A pessoa sente o nosso tipo de energia. Porque nós estamos o tempo todo emitindo e recebendo essas energias. O nosso campo magnético está o tempo todo vibrando. E tem pessoas que são mais sensíveis e se aproximam, se sentem confortáveis na nossa frequência. E aí começam a contar a vida. Então a gente tem que ser grato também por essa oportunidade de fazer essa caridade moral. Que a gente acha que não está fazendo nada, porque a gente não está doando, a gente não está dando nada que é material nosso para alguém, mas a gente está dando o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa compreensão, a nossa empatia para as pessoas, e isso não tem preço. Isso às vezes pode ser aquela mãozinha que puxa a pessoa da beira do precipício. Fala, Azul. Às vezes uma coisa que assim é bem gritante em algumas pessoas que frequentam centro espírita, porque assim, para o espírito ela sempre tem aquela palavra: não, você tem que se perdoar, te dá 1000 chances, não sei o que, você tem todo um carinho, e às vezes a pessoa não tem o mesmo carinho por uma pessoa que chegou até próximo dela, ou que também fez alguma coisa errada e você já quer logo acusar. Então isso é uma coisa que assim, não dá para tratar mal quem está aqui querendo só ser benevolente para os espíritos sofredores que chegam no centro, que são ajudados. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar sempre a respeito. Porque se aquele espírito chegou até a gente para ser ajudado, o encarnado é um espírito também, e ele chega até próximo da gente porque precisa ser ajudado. E Deus ajuda a gente através de pessoas. Exatamente. E é um treino também
para a gente lidar com os nossos parentes difíceis, né? Porque isso mesmo, Zé. Porque muitas vezes a gente tem essa facilidade com os estranhos e não tem com os nossos parentes, né? Então isso é uma benesse do nosso Criador, né? Treinar a gente com os estranhos para a gente poder praticar dentro de casa, que é o mais difícil. Então, eu acredito que Jesus renova as nossas oportunidades de treinar com os estranhos para a gente se lembrar de treinar com os de casa, né? Que são os próximos, mais próximos de nós. Bem lembrado. Porque dentro de casa a gente tira a máscara total, né? Se alguém pisa no seu calo, você xinga. Se alguém te atropela com o carrinho do supermercado, você faz aquela cara de paisagem e fala assim, não foi nada. Imagina, né? E não tem coragem de xingar a pessoa, né? Imagina se isso acontece dentro de casa. Então, a gente tem essas oportunidades renovadas a todo instante para treinar com os estranhos, para ver se realmente a gente consegue dentro de casa. Fala, Zé. Vamos dar continuidade na leitura, que ainda faltam 3 páginas aí, eu deixo o tempo para você concluir as suas considerações, não deixa, tá bom? Não, pode concluir você mesmo. Espera aí que eu não te ouvi. Não deixa, não. Não deixa? Não deixa, não. Pode concluir você mesmo. Não, vou deixar para você fazer conclusões aqui também, que tem muita coisa interessante para ser colocada. Vamos lá. Terminou a conversa do Pai João com a Carminha. Pode concluir. Oi. Para de me sacanear, pode concluir você mesmo. Você tem a dó da minha garganta. Me respeite. A gente tem que no dia imediato ao atendimento espiritual bem-sucedido, Sabrina encontrava-se extasiada, mas nitidamente liberta de um peso que não sabia explicar qual era. E como as experiências não cessam na vida, principalmente para quem se abre para aprender, um novo episódio se desenrolou. Logo cedo recebeu a notícia de que seus tios, Liana e Osório, espíritas dedicados, fariam uma visita. Espíritas dedicados, prestem atenção. Fariam uma visita à sua mãe para conversar sobre os recentes lances de dificuldade enfrentados por Mariana com a separação da filha, Mariana, mãe de Sabrina. Solicitaram que Sabrina estivesse presente, pois tinham algo a dizer para ela. Sabrina foi para a casa da mãe e por volta da hora do almoço eles chegaram e após os cumprimentos iniciais foram direto ao assunto. Vejam bem o papo de espíritas dedicados, tios dela. Sabrina, minha sobrinha, Liana e eu ficamos sabendo de sua separação e recebemos o pedido de sua mãe para as orações. Estamos aqui, na verdade, para lhe fazer um alerta. Médiuns de nossa casa espírita viram situações muito complicadas envolvendo-a. Bastou essa frase para que a jovem sentisse uma dor no coração. Ficou fria e tensa. E o tio continuou. Vocês duas estão sendo vítimas de uma obsessão ao participarem daquele grupo CEPAS, o centro onde a Sabrina frequenta.
Várias pessoas já sabem que aquele médium Demétrios é uma pessoa perturbada e de intenções ruins. Os grupos de nossa cidade receberam recentemente um comunicado das lideranças que organizam o movimento espírita, gravem isso, movimento espírita, para orientarem a todos no que diz respeito aos perigos desse grupo. Aquela casa está tomada pelas trevas que querem humilhar o espiritismo. Tem até uma médica, uma tal de doutora Sandra, que mistura tudo e ainda por cima realiza um trabalho profissional dentro do centro. Lá existe muito desequilíbrio e vocês precisam esquecer todas as orientações que receberam e se afastarem daquela casa. Do contrário, seu casamento, Sabrina, jamais irá se estabilizar. Meu irmão, de onde você tirou essas ideias? Respondeu Dona Mariana. Minha filha está sendo muito bem cuidada. Doutora Sandra é um amor de pessoa. Demétrios é uma pessoa muito humana e um bom médium. Que história é essa? Sabrina está feliz, como vocês podem ver. E o casamento dela já não tinha mais como dar certo. Sinceramente, surpreendo-me com seus comentários. Liana, sua cunhada, que se encontrava calada, se expressou. A felicidade não é desse mundo, Dona Mariana. Sabrina abandona o marido agora e vai ter que encontrá-lo novamente no futuro, em outra vida, e pagar dívidas do passado. A separação conjugal é uma fuga das provas. Mesmo quando um casal sofre, é importante que estejam juntos e vençam essas dores. Ela está do lado da pessoa certa para evoluir. Desculpem minha sinceridade, mas se vocês vieram aqui para encher a cabeça da minha filha de mais culpa e dor, eu agradeço a visita e quero dizer que nós estamos precisando de consolo e estímulo, não de mais amargura e prisão. Essas colocações de vocês são muito duras e constrangedoras. Sabrina, que ouvia surpresa as colocações, resolveu falar também. Meu tio, o senhor é feliz no seu casamento? Responda-me sinceramente. Aí ela pegou fundo, né? Espremeu os grãos do velho. Tenho muitas provas, né, sobrinha? Provas? Sim, qual casal não tem provas a superar, não é mesmo? Então o senhor estaria me dizendo que não é feliz? Estamos passando por nossos momentos provacionais. Não é essa a finalidade do casamento? E na sua concepção, um casamento serve apenas para superar provas? Todo casamento tem um planejamento no mundo dos espíritos e temos que cumprir nossa prova. O senhor, então, não admite que alguém possa se ligar pelos laços do casamento a outra pessoa de uma forma que não seja com provas difíceis estabelecidas por um planejamento? Claro que não, sobrinha. Temos guias que cuidam disso e todo planejamento é o melhor em nosso favor. Compete-nos obedecer e seguir o que foi organizado para a nossa vida. O senhor desculpe a minha franqueza, mas, assim como minha mãe, eu queria lhe dizer o que penso. Esse espiritismo que o senhor acredita não é o meu. Não sou um robô que vive um planejamento rígido que estabelece o que devo ou não viver. Essa versão de casamento cheio de culpa só faz as pessoas sofrerem sem crescimento pessoal. Essa rigidez e sua falta de caridade ao se referir aos trabalhos do CEPAS, à doutora Sandra e ao médium Demétrio, retira totalmente a autoridade de suas palavras. Lá, todos têm me ajudado muito, e depois das atividades libertadoras de ontem, que enriqueceram minha alma de renovação e esperanças, ouvir suas palavras é como tomar um choque. Não posso nem conseguir aceitar sua versão
engessada e sem um pingo de caridade. Você deveria me ouvir, afinal de contas, tenho décadas de vivência na doutrina. Suas décadas de vivências na doutrina, meu tio, parecem não ter sido suficiente para que o senhor, pelo menos, tenha respeito com os trabalhos alheios. Fique com sua visão de vida, se isso serve à sua existência. Perdoe minha clareza, mas eu sigo meu caminho em paz e não necessito de seus comentários. Fiz um pacto de amor comigo mesma e não estou mais disposta a viver com tanta falta de sensibilidade e regras que só fazem a gente sofrer. Que pena! Nota-se que você está muito atrevida. Isso é um claro sinal de obsessão. Chega, tio, não quero ouvir mais nada. Mãe, desculpe-me, mas vou sair da sala. Não suporto mais tanto desrespeito. Assim que a jovem saiu para o quarto, Osório ainda insistiu. Viu só, Mariana, como ela está mal? Isso é um sinal claro de obsessão em que se encontra. Osório, conheço minha filha e sei das lutas que ela vem enfrentando. Se você acha que ela está obsidiada, então ore por ela. Mas lhe peço, com muito respeito, que encerremos esse assunto por aqui. Estamos precisando de conforto e acolhimento. E o que você tem para nos dar é reprimenda e acusação. Leve de volta. O clima ficou tenso e o casal se retirou. Mariana foi ver como Sabrina estava e, chegando ao quarto, encontrou aos prantos e ela só se acalmou com os carinhos da mãe. O episódio iria passar. Durante todo o tempo em que Sabrina esteve casada, seus tios nunca fizeram uma visita em seu lar. Nunca lhe ofereceram a mão nos momentos mais tormentosos. Entretanto, é esse o destino que assume o compromisso com a verdade. É sempre assim. Quando alguém decide acender a luz, nada mais em volta continua do mesmo jeito. Tudo aquilo que está estagnado na ilusão é remexido. É como uma teia vibratória que é sacudida, provocando drásticas mudanças. Sabrina estava forte e lúcida em seus conceitos e, mesmo sendo abalada com a visita, manteve-se firme. Qualquer objetivo nobre se encontrará face a face com essas reações imprevistas e originadas das mais inesperadas pessoas. Ação e reação. Quem deseja melhora, não espere facilidades. Fazer luz na teia sombria da existência exige coragem, persistência e decisão. No mesmo dia, algumas horas após a visita dos tios, chegaram até Sabrina a notícia de que o marido havia sido internado às pressas com graves problemas de saúde. Os familiares dele tomaram conta de tudo sem envolver a jovem e seus filhos. Mas alguns dias passados, ele, em melhores condições, saiu do hospital e foi diretamente para o interior morar com os pais, separando-se, em definitivo, dos filhos e de Sabrina. Gente, olhem que coisa impactante aqui e que, lamentavelmente, eu presenciei e até mesmo ouvi mais de uma vez em casas espíritas e soube de pessoas que no acolhimento fraterno, em situações, eu não digo semelhantes, mas também difíceis, receberam orientações desse naipe aqui. Por isso é que eu escrevi pouco tempo atrás, antes de mais nada, sejamos espíritos e não espíritas, porque há uma enorme diferença entre a doutrina espírita e o movimento espírita, que é composto de pessoas falíveis, muitas delas obtusas, com pensamentos arcaicos, que querem transformar o espiritismo numa nova religião católica, que acredita na reencarnação. Isso nunca vai acontecer, porque querem impor dogmas
e entendem as coisas de uma maneira extremamente estreita e limitada. Tudo caminhava para um desfecho, um fechamento de ciclos na vida da jovem. É nessa teia de energias de hoje e do ontem que nos movimentamos e crescemos. Em meio a essas reflexões, veio-me à mente as orientações dadas a Kardec e que eram muito apropriadas no caso de Sabrina, em que os guias da luz esclarecem que os encontros de algumas pessoas atribuídos comumente ao acaso, muitas vezes não o são, e sim reencontros realizados sob a influência do magnetismo. As causas mais profundas que estão presentes nas ligações entre os seres serão alvo da ciência. A força do pensamento e o estudo da estrutura molecular das emoções será mensurado pelas estatísticas de avançada tecnologia. Os encontros entre pessoas obedecem a leis ainda não estudadas com a merecida compreensão. Fragmentação de corpos sutis, chakras, cordões energéticos, afinidade entre almas, planejamentos reencarnatórios, escolha das provas, objetivos espirituais dos casamentos, aspectos astrais dos relacionamentos interrompidos, entre muitos outros temas afins, podem ser fundamentados e mais bem compreendidos quando se estuda o magnetismo, que é uma coisa que o espiritismo contemporâneo abandonou, o magnetismo. Na obra de Kardec, em momento algum, vocês vão encontrar a palavra passes, vocês vão encontrar magnetização. Kardec, em nenhum dos textos de seus livros todos, usou a expressão água fluidificada. Esse termo é uma redundância tola, porque toda água é fluida. Você não pode fluidificar um fluido. Água magnetizada, sim. O que se faz, quando corretamente aplicado, por pessoas que têm conhecimento e treino, não é um passe, é uma magnetização, que segue vários critérios técnicos que precisam ser compreendidos por parte daquele que aplica o passe e por parte daqueles que dão cursos de passes. Eu já fiz cursos de passes com gente que não entendia nada de magnetismo. Um casamento acidental trouxe consequências que poderiam ser ainda mais graves e prejudiciais ao casal. É de se imaginar o que pode acontecer quando se trata de casamentos provacionais, cujos ascendentes espirituais ultrapassam a vida presente. Com pouco mais de uma década de convivência, Sabrina e o marido, em função da construção moral que edificaram para seu relacionamento, chegaram a níveis muito enfermiços de vinculação afetiva. Sem quaisquer generalizações, não podemos afirmar que todos os casos semelhantes caminhem para a mesma direção, a ponto de se transformarem em uma possessão partilhada entre encarnados. É uma ressalva importante que ele faz aqui. Isso é um caso específico e extremo. Não significa que todas as separações tenham a mesma conotação. É claro que não. As experiências da jovem médium prosseguiam. Na semana seguinte, nas atividades de atendimento espiritual no CEPAS, ao entrar para continuar seu tratamento, Sabrina foi surpreendida por vó Catarina, que, incorporada na médium Assunção, se manifestou. Sou Humberto, pai da filha Sabrina, vai levar a filha para trabalhar fora da matéria na Casa da Piedade. E mãe Modesta quer que a filha trabalhe aqui nessa casa de amor. A vozinha querida, preta velha, amada no CEPAS, chamou Demétrios
e, pegando nas mãos do médium, disse: Fio, já sabe o que fazer, né, Fio? Sei sim, minha velha querida. Assunção e eu já tínhamos decidido. Vamos colocar a Sabrina nas nossas atividades a partir de hoje. Entendeu isso, Fia Sabrina? Eu irei trabalhar? Sim, Musunfia. Nada de deixar mais na maca, de deitar mais na maca. A Fia agora vai ajudar quem deitar na maca, disse vó Catarina, dando uma boa risada de alegria com Sabrina. A vida segue. Aproximadamente 1 ano depois do episódio envolvendo Sabrina no banco, sua existência estava quase toda alterada. Arrumou emprego, separou-se, ingressou nas atividades mediúnicas e consolidou um novo trajeto de vida. Novas escolhas, novos caminhos, novas experiências. Sua vida emocional dava nítidos e consistentes sinais de recuperação. O processo de vampirização energética que Sabrina sofria era um dos componentes mais determinantes de seu quadro de ansiedade e foi abrandado quase totalmente, principalmente após a desvinculação dos corpos sutis. Parar de carregar pesos desnecessários, sem dúvida, é um dos aprendizados mais urgentes da humanidade. O estilo de vida consumista e ganancioso, a ausência do cultivo da simplicidade, a tormenta das preocupações excessivas e do controle nas relações são algumas das fontes que tornam a vida de qualquer pessoa mais complicada. Comentários, povo? Uma de cada vez, por favor. Calma. Contenham-se. Fala, Mércia. Eu gostaria de falar que as situações que regem essa nossa sociedade materialista são capazes de uma mudança desse naipe, né? Para fazer uma esculhambação, perdão, da vida das pessoas que de uma forma, a gente pensando nisso precisa tratar a vida com mais seriedade, talvez, não sei. Nem sei qual seria a palavra, né? Para a gente. Responsabilidade. Desculpa, fala, Vanessa. Eu estou escutando. Eu falei responsabilidade. Responsabilidade, mas talvez seja, não sei, toda esse envolvimento dá um descontrole, né? É algo para se pensar muito atualmente, né? Com muita firmeza, muita profundidade, para fugir desse descontrole, né? Que esses descontroles acabam fazendo com que os planejamentos espirituais sejam todos assim engolidos por outras formas, que embora também, como foi muito enfatizado, ninguém se vincula ao outro sem um motivo sério também, né? Então, apesar de tudo, há essa compensação, vamos dizer assim. Nada é perdido também, né? Porque o aprendizado é sofrido, mas ele acontece. Sem dúvida. Vamos lá, Vanessa, você é a próxima. Gente, se der eco, eu tô no carro, porque eu tive que sair, então tô ouvindo vocês do carro. Eu fiquei, acho que perplexa, talvez seja a palavra, quando você estava citando esse encontro dos fios, porque, de certa forma, não nessa situação em específico, né, exatamente assim, mas eu vivi isso.
E é impressionante como isso acontece, né? As pessoas sequer elas têm qualquer envolvimento na sua vida, ou sabem o que acontece, e aí em determinada situação elas se sentem na obrigação e no dever, né, de ir lá fazer colocações e o que você tem que fazer, né, o que você deve fazer, como se as coisas fossem simples e fossem apenas fatos, né? E não uma vida que você levou e viveu e o que te levou a tomar determinadas decisões. E isso não acontece, obviamente, só com espíritas, católicos, evangélicos, acontece com o ser humano, né? É incrível como a gente... esses dias eu estava conversando isso com amigas no trabalho, a sociedade em que a gente vive, né? A gente tem muito isso ainda, embora a gente tenha avançado muito, principalmente em relação à mulher, sem querer fazer nenhum tipo de feminismo, nem nada disso, mas a gente ainda tem muito preconceito, né? Preconceito com as mulheres que optam pela separação, preconceito porque a pessoa foi traída, seja ela homem ou mulher. Então é muito difícil lidar. Você tem que ter uma firmeza mesmo na decisão, quase que diária, né? Ali acho que é a prova, né? Porque a impressão que dá é que tudo está te levando a manter aquilo, inclusive a própria sociedade, né? Então isso assim me trouxe para um outro lugar e eu falei, meu Deus, é isso mesmo, acontece. E muitas vezes, mesmo nos aconselhamentos religiosos, há uma profunda falta de caridade e de empatia, ignorando o sofrimento daquele que passa por esse processo. Marina, você agora, querida. Não, eu só queria dizer, complementando lá da Nessa, eu acho que falta humanidade pra gente, sabe? Era só isso. Perfeito. Humanidade que se expressa através da responsabilidade, do respeito pelo próximo, da empatia, em qualquer circunstância. Gente, eu falo com uma certa cátedra nisso, porque eu já passei por alguns relacionamentos longos na minha vida. E nem todos eles eu tinha a estrutura emocional, espiritual, o conhecimento que eu tenho hoje. Então, passei por situações muito difíceis, muito dolorosas para mim e para com quem eu me relacionei. Mas, felizmente, as coisas transcorreram de uma forma tal que eu consegui manter o respeito e um relacionamento à distância, eu não vou dizer de amizade profunda, mas que não gerou mágoa, ressentimento, nunca queimei pontes, nunca cerrei portas e continuo hoje, graças a Deus, tendo um bom relacionamento com a mãe dos meus filhos, de quem eu me separei, com a minha ex-esposa, com quem eu vivi 8 anos e que eu encontro eventualmente, conversamos habitualmente, está passando por problemas difíceis agora, eu estou tendo a oportunidade de ser útil, embora à distância, e isso com várias outras pessoas que fizeram parte da minha vida. Agora, eu me considero um privilegiado por isso, por não ter nenhuma relação do meu passado que tenha resultado em inimizades ou simplesmente num corte total e absoluto de relacionamento. Não quero nem ver mais essa pessoa na minha frente. Nunca me aconteceu. Mas, infelizmente, isso é raro, porque falta esse entendimento. Eu não culpo quem passa por isso. Falta realmente entendimento. E eu acredito, o que a Vanessa falou, está evoluindo muito. Na época que mamãe se desquitou, porque não havia divórcio, ela tinha o título de desquitada, que era sinônimo de prostituta. Quem é mais velho sabe disso. Até os anos 70, 80, quando foi aprovado o divórcio, uma desquitada era uma mulher fácil.
Era mal recebida em qualquer ambiente. Os casais, amigos, não queriam nem tê-la por perto, porque era um perigo para os seus casamentos. Hoje, isso é uma grande bobagem, graças a Deus, em muitos casos. Mas não vamos ignorar que existem ainda muitas pessoas que têm essa mesma concepção, não mudou quase nada. Mel, você quer concluir, Fia? A mamãe ensinou para mim que a gente deve respeitar as pessoas mais velhas. Então, eu vou concluir para você, já que você me deu essa incumbência. E aproveita a fase de encerramento, já que já passou 2 minutos do nosso horário. Por favor. Como eu sou muito educada, eu também vou fazer isso. E apesar de eu ser profissional da voz e não poder ficar sem ela, eu vou aproveitar aqui em rede para dar uma bronca nesse filho de chocadeira que está doente e não tomou um xarope, um remédio, porcaria nenhuma, e está esperando ficar com a voz ruim e eu tenho que fazer aula sozinha. Se isso acontecer, eu vou dar feriado para vocês pensarem e refletirem sobre o tema até ele melhorar. Que eu não sou obrigada e trabalho com a voz. Tá bom? Grato pela preocupação, mas isso não vai acontecer, não. Fica tranquilo. Vocês são testemunhas que ele é um velhinho teimoso. Então vamos lá. Agora voltando para o tema da seguinte. Todo relacionamento, ele exige de nós um desprendimento de parte a parte, né? Então, é claro que a gente não deve e não pode cobrar isso de ninguém. É algo que tem que ser espontâneo. A gente não deve cobrar que a outra pessoa pense e haja como nós. Porque cada um de nós é fruto de uma bagagem de experiências desta e de outras vidas. E que quando se reencontra com outra pessoa, os corações e as almas se reconhecem e para de dar recadinho que você colocou no Meet que era até 10h05, então agora não me aborreça. Aí, o que acontece? A gente percebe que quando as almas e os corações se conhecem, a gente tem parte da nossa experiência e da nossa missão com essa pessoa. Então nós vamos resgatar parte da nossa missão aprendendo as lições que a gente tem que aprender naquela etapa do nosso ciclo de aprendizado. E para isso dar certo, muitas vezes a gente tem que se desprender de algumas coisas. A gente tem que abrir mão de alguns quereres, de alguns desejos, de algumas manias, de alguns hábitos, para as coisas darem certo. E isso não implica só na convivência, morando junto ou não. Isso implica na maneira de enxergar o outro, na maneira de respeitar o outro e na maneira de contribuir para a felicidade do outro. Então, eu vou dar um exemplo assim, muito simples.
tá? Que é um exemplo genérico. Faz de conta que eu gosto da cor amarela. Se eu sei que eu gosto da cor amarela, mas a pessoa que eu estou não gosta dessa cor, por que eu vou usar amarelo para encontrar aquela pessoa? Para irritá-la? Não. Então, eu posso gostar, posso continuar gostando de amarelo e usar nos dias que eu não vou encontrar aquela pessoa. Porque assim, eu continuo mantendo a minha liberdade, a minha individualidade de gostar de amarelo, de ter objetos amarelos, de usar amarelo, mas respeitar aquela pessoa, não criando situações para ela se sentir provocada e se sentir agredida por uma coisa que é um gosto meu. Entende? Então, assim, a gente às vezes tem que abrir mão de determinadas coisas para que esse relacionamento dê certo. Eu não vou deixar de gostar de amarelo, mas eu vou respeitar o gosto daquela pessoa. Entende? Então, a gente acaba não se anulando, não é isso. Mas a gente respeita tanto aquela pessoa que a gente simplesmente não faz questão de uma coisa pequenininha criar uma situação desagradável para ela. Isso é respeito, isso é amor. Né? Então, dentro de um relacionamento, muitas vezes, a gente faz concessões. E isso é consenso, isso é o respeito, isso é junto. Exatamente. É você poder observar tanto a felicidade daquela pessoa que você simplesmente não enxerga mais a diferença que aquela cor pode fazer para você estando com ela. E assim eu vivi 40 anos. Ai, que lindo. Amando e ser amada pelo meu marido até que a morte nos separou. E ela não nos separou, porque a gente continua se encontrando à noite para trabalhar. Que lindo. É muito lindo. Obrigada. Imagina. Então, como o José Antônio falou, o respeito, a amizade, a preocupação, tudo isso também é amor, isso continua, isso transcende a distância. O fato de a gente ter esse tipo de proximidade emocional com uma pessoa para não se preocupar em magoar, para não se preocupar em machucar o outro, para não se preocupar em pisar no outro com pequenas coisas, entendeu? É a gente demonstrar o quanto aquela pessoa, aquela relação é importante. Né? Então eu vejo
muitas vezes as pessoas escolhem exatamente esse momento em que o respeito acaba para atacar todos os pontinhos frágeis que você levou o tempo de convivência do dia a dia para conhecer, para poder tirar a casquinha da ferida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente conhece o coração de uma outra pessoa. É um presente para toda a vida. E só quando a gente tem maturidade emocional para isso, é que a gente consegue manter relacionamentos saudáveis, sejam eles próximos ou não, sejam eles como eu vou dizer, eles continuam sendo relacionamentos de amor, mas eles não têm mais a mesma conotação de proximidade física. E a gente tem que entender e respeitar isso. Perguntas? Eu vou sortear uma pessoa para fazer o encerramento, porque amanhã eu trabalho com a voz. Ô, Mércia, fala um número de 0 a 10. 8. O Zé Antônio vai sortear. Eu posso fazer se quiserem. Por favor, Sandra, sempre bom ter participação. Vamos lá. Então tá bom. Primeiro, vamos agradecer por essa oportunidade de hoje, pelos ensinamentos, tanto da Melissa como do Zé Antônio. E vamos encerrar, agradecendo também aos nossos mentores individuais, com a oração do Pai Nosso da humildade. Eu ainda estou um pouquinho ruim da voz, mas vai sair. Pai Nosso da humildade. Pai Nosso que estás nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai Nosso que estás em mim, que estás naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo o que é belo, bom, justo e grandioso. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Seja feita a tua vontade. Que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me, assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderem, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não deixe cair nas tentações dos erros, vícios, egoísmo, e livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer gratidão, Pai, por mais esta lição. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, gente. Uma boa noite a todos, uma ótima semana. Não esqueçam, já está agendado, então, nosso encontro presencial para o dia 31/8, lá no Ceará, às 10 horas da manhã, tá?
Eu vou Zé, eu vou ratificar ver isso como é agora. que tá meu pé até lá, tá bom? Eu sei. Por isso é que a gente já esticou para o prazo mais longo. Tá bom? Tá bom. Tchau. Valeu, gente. Boa Fiquem em noite. paz. Boa Boa semana. noite. Gente, fiquem com Deus. Tchau.